Another day, another letter. Olá, amigos ouvintes, aqui é mais um Tio Cerveja Podcast. E hoje vamos falar um pouco do, como é que se diz, do tesão, da excitação masculina, né? O quanto que somos influenciados pelos meios, né? Externo, interno, pela cultura, pela nossa educação. Sobretudo falar um pouco da excitação masculina, né? Eu quero ser bem claro que essa reflexão, essa fala não são para os homens que está escutando esse podcast e deixa eu baixar um pouco o som, e nem para o meu filho que futuramente ele possa ouvir esse áudio, que no geral, né, a gente, eu, vocês, as pessoas que estão ouvindo aqui é mais civilizado, mas vale para as pessoas de lá de fora, as pessoas que não têm conhecimento ainda dessa situação. Valeu, já continuamos. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui meu material e começar esse pequeno áudio com vocês. Eu vou começar a falar, depois dessa introdução, e eu vou começar a falar, do erotismo masculino. Até porque é um erotismo, de certa maneira, entre aspas, né, mais simples do que o feminino. O que eu vou falar agora, a partir desse momento, eu queria que vocês ficassem atentos, né, novamente, né, que não vale para os homens que estão escutando esse podcast, nem para o meu filho, que futuramente ele pode ouvir, que esses homens não funcionam desse jeito que eu vou descrever agora. Isso é para os homens lá fora, beleza? Então vamos lá. No erotismo masculino, ou menino, em algum momento, já pode começar cedo ou em algum momento, na pré-puberdade ou puberdade, ele vai ter muito mais frequência, ou já tinha antes, vai ter um outro impacto sobre uma coisa chamada ereções voluntárias. Então, o pênis ele é inundado por circulações sanguíneas, e isso é importante para a saúde peniana, né? O corpo cavernoso, a área toda ali precisa ter circulação. Só que isso vai produzir nesse menino, então, à noite ou de noite, ereções involuntárias, ou também durante o dia, né? Várias vezes ele vai ter esse tipo de ereção. E a ereção que o menino vai ter, ela tende a produzir uma coisa que a gente chama de prazer de órgão, né? Vocês podem procurar aí o que é prazer de órgão na internet, no Google, né? E livros que vocês vão descobrir o que é. Mas isso aí dá um efeito, né? Essa ereção dá um efeito chamado prazer do órgão. Com o próprio órgão, né, ao estar endurecido e enturmecido de sangue, ele gera um prazer, uma sensação prazerosa masculina de estar com a ereção. Não necessariamente vinculado a um objeto e a um desejo. Ao mesmo tempo, esse menino, ele começa a produzir esperma. E o esperma vai se acumulando e precisa ser ejaculado, né? Se ele não ejacular a cada 3 dias, né, botar para fora, isso vai ser feito involuntariamente, né? Poluição noturna, né? Mas tem uma certa vocação para o menino querer se masturbar, né? Ele começa a perceber esse prazer, ele vai descobrindo isso muito naturalmente. Nem todas as mulheres descobrem a masturbação, porque isso tem a ver com a inibição, a repressão, tem a ver com muita coisa, mas também tem a ver com a anatomia, né? Não é tudo só educação, não é tudo só cultura. Na anatomia masculina, quer dizer, o pênis é um órgão externo e mais volumoso em relação aos órgãos femininos, pelo menos no que ele se manifesta para fora. Então, o menino não tem como perceber que está tendo a ereção. E ele acaba descobrindo uma coisa.
ele descobre que se ele manipular esse órgão com a mão e depois em alguma coisa mais quente e mais úmida, ele vai ter um prazer enorme. E começa a se masturbar, a maioria dos meninos, com muita intensidade, com muita frequência, no banheiro, vendo revista, enfim. Isso, aquilo, etc, né? Essa questão desse orifício quente e úmido, que dá prazer e que não está vinculado a nada, a não ser o prazer do órgão, né? Não tem aí uma pessoa, ajuda a entender um pouquinho, porque até o século XIX, início do século XX, em alguns lugares até hoje, em zonas rurais, e que não tinha internet, e que não tinha acesso a mulheres, os meninos se iniciavam com galinhas. Vocês não sabiam disso, né? Ou sabia, ou então tem gente aí chocado, né? Eu sinto muito, né? Mas é horrível, mas isso não vale para os homens que estão escutando esse áudio e nem vale para o meu filho quando ele tiver mais rapazinho e tiver acesso a esse conteúdo. Nós somos pessoas decentes. Estou falando dos homens lá fora, daqueles homens que não teve acesso a isso aqui. Então se iniciava com galinhas, se iniciava às vezes com ovelhas, o que fosse. Na cidade grande, que não tinha galinhas e ovelhas, né? O que eles faziam? Eles faziam o tal do troca-troca, né? Que era uma coisa, até alguns anos ou décadas atrás, a maneira tradicional com que os meninos se iniciavam, né? Como é que era isso? Um fazia sexo com o outro, às vezes 5, 6 meninos ou 10 moleques, que um emprestava, né, o ânus pro outro, fazia uma fileira e depois iam revezando, né? Iam trocando de posição. Cada vez que era a vez daquele infeliz, ele ia lá e se divertia, mas o outro tinha que ir também. E isso não era associado ao homossexualismo, né? Mas era uma maneira de se iniciar. E algumas tribos, as iniciações sexuais, também envolve coisas semelhantes. Depois, em outro áudio, eu posso falar de iniciações sexuais e variadas em outras tribos, em outras culturas. Mas e os homens têm um papel diferente em determinada história e tal. Então, esse prazer do órgão, essa busca desse orifício, né, que preside, portanto, de um objeto, de uma relação, de um vínculo, de uma pessoa, é algo importante na sexualidade masculina. E o fato de um homem depois se tornar refinado, educado, a gostar de literatura, de bons vinhos, ter bons modos, não significa que ele tem um cérebro reptiliano, mamífero, não tem outras camadas que são essas daí, que são constitutivas, inclusive tem a ver com o sistema neuroanatômico da possibilidade de ereção, de fazer sexo. Diferente ainda a questão dos gatilhos, os gatilhos sexuais. Em algum momento, esses meninos vão perceber que há certas coisas que os excitam mais. Essas coisas que os excitam mais, que já não são mais simplesmente um orifício, elas estão ligadas sobretudo à visão, né? E secundariamente ao olfato. Os meninos, quando você vê, por exemplo, um grande poeta, Dante, quando você vê Goethe, grandes escritores, Flaubert, né, Proust, eles vão falar da beleza, né, e do corpo da pessoa amada. Olha que bonito, né? Ainda que diga de maneira poeta, uma pele que parece isso e aquilo, branca e alva, aquilo, copo de leite e o colo, mas está falando, na verdade, de lábios, seios, ancas. Esse estímulo visual é muito importante para o erotismo masculino. E, secundariamente, o erotismo olfativo. Os poetas, os cantores, o cheiro do nosso amor, o seu cheiro. Vocês já ouviram falar nisso, né? É uma temática muito forte no erotismo masculino.
E tem também um outro exemplo, né? Os macacos, por exemplo, os chimpanzés são 99% geneticamente semelhantes a nós. Tem um tipo de chimpanzé que é o Panegyrus. Quando ele vê a fêmea no estro, quando está lá a vagina entumecida, né? E são estímulos que chegam a ele visual, bate ali na retina, é processado no cérebro e produz ereção. E a macacada faz uma fileira atrás das fêmeas, né? E tem ereções olhando para aquela vagina entumecida, por lábios externos na verdade, né? Já os cachorros sentem o olfato, ficam malucos, touros, cavalos ficam loucos, né? Tem ereções contínuas, querem pular cerca para copular, para conseguir coçar o pênis na vagina daquela fêmea. Os homens, fora os que estão escutando esse áudio, né? Quando você faz um teste, por exemplo, você mostra um filme pornográfico para homem, filme de sacanagem mesmo, né? Que aparece os gatilhos, os estímulos sexuais, peito, bunda, vagina, um monte de coisa. Os homens estão lá na sala assistindo, mesmo os homens mais decentes, bem educados, sofisticados, não reagem, estão ali, né? Nada a ver, pô. Só que quando você vai ver termo metabólico e neuroimagem, eles estão disparando as áreas de prazer do homem, né, sexual. Porque tem alguma coisa quase involuntária aí que faz com que esses gatilhos excitem, né? E ele é parte dessa constituição neuroanatômica do sistema de excitar o sexo arousal, né? De excitar, e tem a ver com aquilo que excita. Então, dê um pouquinho aí para entender, né, o que eu quis dizer. Então, esse áudio vai ficar por aqui para não ficar muito grande, e eu espero continuar, né, com esse tema, com outros temas também, e falar um pouco do que eu leio, entendo, estudo, né, sobre isso e derivados de homem, mulher, enfim. Valeu, ouvintes, boa noite e até a próxima.